Quarta-feira, dia 12 de novembro de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Tudo bem com vocês? Desejo que sim. Olha só, temos muita coisa para conversar, coisas importantes, diga-se de passagem, mas eu quero começar falando de um assunto que me indignou. Melhor dizendo, a palavra não é esta, a palavra me deixou perplexo. Porque ontem, como vocês sabem, houve ali a reunião do PL para indicar a pré-candidatura de Bia Kicis ao Senado. Estavam presentes todas as figuras ali do PL, tudo, né, bonitinho. E muitos fizeram seus discursos, Rogério Marinho, né, a própria Bia Kicis e o Flávio Bolsonaro. E eis que, de repente, ele fez um discurso enigmático. Prestem atenção. O sequestrador quer exigir o pagamento de um resgate para tirá-lo dessa situação. Eu tenho para mim, Marinho, que o sequestrador está achando que pode trocar Bolsonaro pela retirada da Magnitsky sobre ele, como se nós tivéssemos algum controle por ele ter sido sancionado como um violador de direitos humanos internacional. E se ele acha que alguém vai ficar calado, acovardado, porque ele usa uma arma covarde, que é a caneta, para escrever a própria Constituição e escolher quem ele quer perseguir, ele está muito enganado. Muito bem. Eu quero entender junto com vocês o que significa este rumor de que, de repente, aquele ministro esteja querendo fazer a barganha, trocar a liberdade de Jair Bolsonaro pela lei Magnitsky que ele recebeu na testa. Onde existe, vamos dizer assim, fumaça, normalmente existe fogo. Eu não creio que o Flávio Bolsonaro iria falar algo nesse sentido do nada. Simplesmente um chutômetro. Ou será que isto foi um recado? Olha, Moraes, liberta meu pai, que a gente manda o homem lá da casa do tio Sam tirar a Magnitsky de vocês. De você especialmente, né? Qual será que tem mais fundamento? Aquele ministro estar propondo algo nesse sentido, ou o Flávio Bolsonaro sugerindo uma troca? Bom, a meu ver, eu creio que não é nenhum nem outro. Mas paira no ar essa possibilidade, porque evidentemente todos nós sabemos, e aquele ministro principalmente sabe mais ainda agora, que lei Magnitsky não se retira. Nunca houve na história americana um único caso de uma pessoa sancionada pela lei Magnitsky que viu revogada essa sanção. Até porque o motivo da sanção é um ataque aos direitos humanos praticado por ele, por aquele ministro. Então, não existe essa possibilidade. Mas, em se tratando de Donald Trump, que realmente costuma agir na base de decisões próprias, independente de achar corretas ou não, ele age pensando nos interesses americanos. E qual que é o interesse americano nesse caso? Manter um Brasil conservador, não deixar que o Brasil se despenque para o outro lado. Então ele tem, inclusive, essa autonomia para ditar as ordens e avisar a tal da OFAC para retirar a Magnitsky daquele ministro, caso ele liberte Jair Bolsonaro e os outros que estão presos. Essa é uma realidade. Mas, partindo do Brasil, o Brasil nada pode, como o próprio Flávio Bolsonaro explicou, não depende de nós, mas depende do ministro sancionado. Basta ele recuar, basta voltar atrás nessas ações estapafúrdias
para ver talvez uma luz no fim do túnel. Porque uma coisa é certa, pode ser que ele não consiga se livrar da Magnitsky, como eu acho que não vai conseguir. Mas pode ser que venha a ficar pior para os outros ministros. Ninguém quer cair nessa enrascada que aquele xerifão caiu. Talvez esteja aí o recado do Flávio Bolsonaro. Não depende de nós, ou seja, não temos esse poder. Mas um pé atrás daquele ministro pode evitar males maiores para os outros. Será que isso não cairia melhor? De qualquer forma, me chamou a atenção esse comentário que partiu da boca de Flávio Bolsonaro, filho do mito. E eu acho que ele não chutaria isso do nada. Se ele comentou algo assim é porque alguma coisa já deve ter rolado nos bastidores. Alguma conversa já surgiu, independente se vai adiante ou não. Mas eu não poderia deixar de trazer isso para vocês, né? Agora, segundo uma matéria aí da revista Oeste, da Oeste Brasil, né? A notícia que corre é que o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro pediu uma visita o mais rápido possível de Tarcísio de Freitas. E isto não me parece simplesmente um gesto de cordialidade, tá? Porque o Tarcísio de Freitas já visitou Jair Bolsonaro por 2 vezes, por cordialidade, como o próprio Tarcísio disse. Agora, Jair Bolsonaro pedir para que ele vá até lá, é claro que não é por cordialidade, é porque assuntos precisam ser tratados. É um movimento político cuidadosamente calculado por quem entende e muito de estratégia. Jair Bolsonaro nunca fala ou age sem uma intenção pré-calculada. Cada encontro, cada declaração carrega uma mensagem direcionada à sua base, né? E aos bastidores de Brasília principalmente. E nesse caso, a mensagem é clara. O mito quer manter Tarcísio de Freitas no núcleo duro do bolsonarismo, antes que a direita paulista comece de uma certa maneira a se dispersar, como estava começando a acontecer ali em Santa Catarina, por conta daquele papo, né, da Tauana, Campagnolo, batendo de frente com Carlos Bolsonaro. Muito embora a distinção entre os dois casos são enormes, né? Mas o importante para Jair Bolsonaro é manter a liderança sobre a direita conservadora brasileira. Nos últimos meses, Tarcísio de Freitas tem tentado equilibrar a imagem de um gestor eficiente e moderado aqui no estado de São Paulo, com a herança de ter sido ministro muito leal a Jair Bolsonaro. Ele quer manter esse perfil. Ele se projetou como um administrador de perfil técnico, preocupado com obras, investimentos e parcerias internacionais. Só que esse pragmatismo necessário a qualquer governador, principalmente de um estado que nem São Paulo, também gerou ruídos dentro do campo conservador. E um ruído que acusa Tarcísio de Freitas de estar se descolando demais das pautas que o elegeram com o apoio direto de Jair Bolsonaro. Foram muitas as críticas até agora, vários posts com críticas nas redes sociais, a ponto de Tarcísio de Freitas ter reafirmado por 2 ou 3 vezes que não sairá candidato, desde que Jair Bolsonaro não pense em tê-lo como candidato, porque Jair Bolsonaro é o líder da direita, ele é a cabeça dos conservadores, da direita brasileira, e é a única pessoa capaz de dar rumo, de dar direção para todos nós conservadores que ficamos de uma certa forma sem pai nem mãe nessa corrida. Perdemos a nossa liderança. Ou seja, é como se a seleção brasileira tivesse perdido Pelé na disputa final de um campeonato. Então,
esse convite de Jair Bolsonaro tem muito a ver com uma estratégia política, a meu ver. Por isso, o convite vindo de Brasília soa como um chamado para redirecionar o campo conservador, que sente sim a falta do seu líder no dia a dia. Jair Bolsonaro sabe que Tarcísio é hoje uma das figuras mais estratégicas do país. Tem popularidade, tem prestígio e, como governador de São Paulo, é naturalmente visto como um sucessor natural, caso ele, Jair Bolsonaro, continue impedido de disputar as eleições em 2026. Caso contrário, é ele o nosso candidato. Jair Bolsonaro vai ser o nosso candidato até o último dia possível. Aí, quando chegar esse dia e ele não puder, aí nós vamos ter que escolher alguém. Reaproximá-lo agora, reaproximar Tarcísio de Freitas agora, é não apenas uma questão de afeto político, mas de sobrevivência estratégica. O presidente Jair Bolsonaro quer garantir, por exemplo, que o governador paulista continue orbitando sob sua influência e não se torne um astro independente na constelação conservadora. Ou seja, ele imagina assim: se isolarmos Tarcísio de Freitas por si só vai nadar por conta própria. Muito embora ele já tenha declarado por diversas vezes que quer ser candidato à reeleição ao estado de São Paulo. Só que política, ela muda. Todo santo dia ela muda, porque existe o jogo do poder, existe o jogo estratégico, onde as peças se movimentam. É um tabuleiro de xadrez, né? Ora, nos bastidores, os aliados interpretam o convite de Jair Bolsonaro como um gesto de reconstrução de confiança. Porque Bolsonaro, ainda limitado em suas aparições públicas e enfrentando aí perseguições judiciais diárias, precisa demonstrar que continua ativo, articulando, planejando e exercendo autoridade sobre o campo que criou, que é o campo conservador no Brasil, porque até então não existia nem sequer um partido parecido com o partido de direita no Brasil. Já o Tarcísio de Freitas, com sua postura mais calma e calculada, sabe que um reencontro com Jair Bolsonaro fortalece suas bases no interior do estado de São Paulo e neutraliza o avanço da esquerda no maior colégio eleitoral do país. Então é uma troca de mão dupla. O pedido de visita, portanto, não é um gesto simbólico, é uma jogada de xadrez, porque Bolsonaro quer medir não apenas a distância física entre São Paulo e Brasília, mas também a distância política entre o antigo ministro e o líder que o projetou. Ao pedir que o encontro aconteça o mais breve possível, o presidente Jair Bolsonaro mostra urgência em retomar o controle da narrativa e reposicionar seu aliado dentro do eixo de influência, que ainda comanda boa parte do eleitorado conservador brasileiro. Em tempos de incerteza, além de incerteza, fragmentação dentro da própria direita, essa visita, quando ocorrer, não será apenas uma reunião, será um ato político com implicações nacionais. Um reencontro de duas figuras que podem, juntas ou separadas, definir o rumo da sucessão presidencial em 2026. Então, é um chamado muito importante, é um chamado que traz uma luz no fim do túnel, inclusive corre na boca pequena aí, nas redes sociais também, a possibilidade de acontecer uma chapa Flávio Bolsonaro e Tarcísio de Freitas. Já surgiu esse papo na internet, nas redes sociais, com a Michele Bolsonaro concorrendo ao Senado, Carlos ao Senado, né? Então, tudo é possível acontecer, principalmente nesse mundo de redes sociais, que as notícias pipocam numa velocidade maior ou mais rápida que a velocidade da luz, se é que é possível, né?
Mas vamos aguardar. De qualquer maneira, eu vejo muito positivo uma reunião entre Jair Bolsonaro e Tarcísio de Freitas, nem que seja simplesmente para parar supostas arestas que existam. Porque, a meu ver, ainda eu chamo de supostas. Para outros, já chamo de certeza de alguma espécie de ruído. Eu nunca vi nenhum tipo de ruído na relação Bolsonaro e Tarcísio de Freitas. Mas muito bem. Agora, minha gente, o que não está bem é o show de horrores dessa COP30, que a cada dia coloca o Brasil com uma vergonha maior ainda no cenário internacional. Porque em um evento que deveria refletir a seriedade de uma conferência internacional, o Brasil mais uma vez conseguiu transformar o protocolo em espetáculo de circo mambembe. Durante a plenária mundial da juventude, em meio às programações da COP30, são diversas programações durante esse evento, que termina sexta-feira, a Janja da Silva, né, e a tal ministra da Cultura, Margarete Menezes, decidiram quebrar o tom diplomático. Vamos fazer uma gracinha, vamos cantar juntas, diante de uma plateia composta por delegações diversas, estrangeiras, ministros e jovens ativistas. Vamos aparecer um pouco. Como não bastasse o ridículo canto de Fafá de Belém na véspera, que mais parecia um festival da pamonha, pelo traje que ela usou, tá? A primeira dama do Brasil deu um recado de como o Brasil trata a sua diplomacia. Foi ridículo. O episódio, que começou como uma pausa espontânea no discurso da tal ministra, acabou virando símbolo de algo muito maior. A transformação de poder em show. A transformação da liturgia em desempenho. E do Estado em palco. Enquanto o mundo esperava ouvir sobre política ambientalista, né, que também é um assunto para lá de discutível, né? Políticas de sustentabilidade e compromissos climáticos, o Brasil ofereceu um espetáculo circense improvisado, em que a música substituiu a mensagem e a emoção ocupou o espaço da razão. A cena de Janja e Margarete Menezes, sorridentes e afinadas naqueles microfones, sob os holofotes, pode ter agradado aos mais empolgados militantes, mas provocou constrangimento entre diplomatas e observadores internacionais. Afinal, a COP30 não é um festival de verão. É uma cúpula planetária onde cada palavra dita carrega peso político e reflexo econômico. O papel de uma primeira-dama, historicamente falando, é de representação, moderação, apoio institucional, né? Porque a primeira-dama não governa, não legisla e, sobretudo, não protagoniza o palco político. Mas a tal Janja parece que se mete em tudo. Ela quer estar ao lado dos estadistas, de chefe de estados, quer estar nas mesas de reuniões. Parece que realmente ela tem um cargo no Palácio do Planalto, e muito poderoso. Só que no governo atual, a fronteira entre figura pública e autoridade estatal parece ter se dissolvido. Porque a Janja não apenas se coloca com uma presença constante em eventos oficiais, como também comete gafes que reverberam internacionalmente. O gesto pode ter até parecido inocente, mas carregou implicações profundas. Porque o mesmo governo que defende austeridade e discursos ecológicos diante das câmeras, mostra ao mundo que não sabe diferenciar solenidade de espetáculo. E o resultado disso é descredibilizar o país, num exato momento em que sonha assumir a liderança de um debate global. Nos bastidores, diplomatas comentam em todo lugar
dentro da COP30, com ironia, o episódio classificando-o como inusitado e pouco protocolar. Para bom entendedor, meia palavra basta. E é difícil discordar disto. Em uma COP marcada por falhas organizacionais, alagamentos, escassez no ar-condicionado, invasões, quebra-quebra, atrasos e críticas à falta de segurança, sem falar aí do preço de alimentação e desempenho musical da Janja e da Margarete, tudo isso veio apenas selar o improviso que parece reger esse evento. Em outras palavras, fez a COP30 aparecer aquelas festinhas improvisadas com tubaína e coxinha. Enquanto o país enfrenta aí crises econômicas, principalmente, segundo eles, ambientais, e políticas, o governo insiste em se apresentar com sorrisos, aplausos e melodias cafonas, como que se cantar fosse resolver o que a administração federal não consegue fazer. É muito ruim o papel que o governo brasileiro está passando ao mundo, é muito ruim a maneira como o mundo está enxergando o Brasil. É lamentável que tenhamos aí um governo que realmente não entende de diplomacia, não quer conhecer diplomacia, pouco se importa se faz bonito ou faz feio, porque para eles o que importa é encher a pança de macarronada e limpar com a mão, como eles costumavam dizer que o nosso presidente fazia. Que nojo, ele limpa com a mão. Mas esse governo está limpando desde o início. E antes fosse só a mão, Ou melhor dizendo, antes fosse somente a boca. Porque a sujeira está grande demais para ser limpa. Está muito ruim. O pior é que eles não entendem que o papel da primeira-dama não é este. Ela pode simplesmente se posicionar ao lado do presidente. Não tem problema. Desde que respeite a liturgia do cargo, desde que não se intrometa, não interrompa conversas, não queira se direcionar a outros presidentes sem ser autorizada, sem ter sido chamada, como ela fez com Xi Jinping lá na China. Porque é uma vergonha. O mundo olha para o país sempre de forma diplomática, mas percebe os vexames que ocorrem lá dentro. E de vexame aí, vamos dizer, a COP30 está carregada, está cheia. Então é isso que nós estamos presenciando. E, claro, isso desanima, porque a tendência é disso para pior. A tendência é que isso fique pior ainda. E até sexta-feira, muita coisa vocês tenham certeza que irá acontecer. E nós estaremos aqui para prestar atenção. No entanto, para hoje era isso que eu tinha para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixem aí os likes, se inscrevam no canal, chamem seus amigos para me acompanhar aqui no Terra Brasilis News. Eu espero voltar amanhã com um novo vídeo, se Deus quiser. E Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.